Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Que dádiva, né? Que dia mais do que abençoado. Nós chamamos a existência. Sim, nós chamamos a existência, pois assim o Pai nos concedeu que nós pudéssemos realizar obras maiores até do que Ele realizou. Eu já declaro um excepcional dia para você. Eu já declaro que as bênçãos celestiais estejam sendo derramadas sobre a tua vida. Eu já declaro você vivendo um sobrenatural de Deus, nunca vivido ainda. Eu declaro que você possa receber mais desse amor do Pai, que você possa transbordar esse amor para outras pessoas. Pois assim, o Pai nos convida para fazermos parte do seu reino. Quando Jesus andou aqui na terra, estava ali preparando os seus discípulos, convidando um a um, formando uma equipe, formando, vamos dizer assim, o time dele. Vejam as pessoas que ele foi chamando, selecionando. A seleção do mundo hoje é bem diferente, né? Para todas as coisas e áreas de atuações, as pessoas vão estar exigindo algo, qualidades a mais. E o Senhor era um bom mestre. O mestre que escolheu diversos tipos de pessoas, profissões. E ali ele ia capacitando. Ali ele ia tocando nas suas vidas, transformando aquelas vidas. A maioria era de pescadores, mas tinha outras profissões. E as pessoas se aproximavam, as pessoas deixavam o que fazia para segui-lo, pois assim ele os chamava. O mais importante é que quando Jesus convidava, aqueles que aceitavam não eram mais os mesmos. Sim, eram diferentes. Se transformavam por quê? Porque deixavam Jesus entrar no seu coração. Cada um tinha suas habilidades. Cada um tinha os dons, como a gente mesmo fala, né? Deus nos capacita. Desde o ventre da nossa mãe, a gente já vem com um chamado, uma capacidade, habilidades para a gente usar no mundo e também usar descobrindo a sua identidade, o seu propósito, a sua missão em Deus. Porque muitos só pensam, vamos dizer, no mundo geral. Não, é muito além do que isso. Agora, tudo aquilo que eu sei fazer bem feito, que Deus me deu essa capacidade, é para me usar também em prol do reino. Quando a gente fala em prol do reino, é porque Jesus falou, eu vim trazer o reino do meu Pai. E poucos têm ouvido falar sobre o reino de Deus. Então, quando Jesus disse, tenha uma vida plena, abundante, é porque você consegue isso dentro do reino. Então, a gente vai falar muito. Tem pessoas que estão vendo o reino, tem pessoas que já entraram no reino, tem pessoas que já experimentaram o reino. Aí a gente coloca aquelas coisas sobrenaturais, o impossível de Deus. Aí a gente ainda vai dizer, explore o reino. É porque o reino precisa ser explorado. A terra precisa ser conquistada. E o reino de Deus, ele é conquistado à força. Por quê? Porque nesse mundo a gente tem que conquistar o reino de Deus e é a força. Mas
uma simbologia que Jesus usa, mas se você vê o tempo inteiro nós estamos em confronto com as trevas. Aí muita gente não sabe, né, que nós somos a luz, nós temos direito a esse reino e o inimigo o tempo todo ele quer evitar de você acessar o reino e o tempo todo ele quer te puxar de dentro do reino para fora. Mas a decisão e as atitudes e as ações, elas sendo guiadas pelo manual da vida, sendo guiadas pelo Espírito Santo, e você buscando acessar todos os dias mais um pouco de aprendizagem, mais um pouco de Deus, nós somos o quê? Fortalecidos. Sim, fortalecidos porque nós temos uma base. Nós estamos o quê? Sendo fundamentados na base. E isso é importante. É difícil a gente caminhar sozinho. É muito, assim, delicado se caminhar sozinho. Por isso que a gente convida vocês, estejamos juntos, estejam presentes na igreja. Caminhar sozinho fica complicado. Então, busque pessoas que têm o mesmo pensamento, pregam e defendem a mesma fé, porque o ser humano ele foi feito para andar em sociedade. Tá? Então, quando você começa a se juntar com pessoas, aqui é um grupo de pessoas que estamos buscando o quê? Aprender mais de Deus. Conhecer mais desse Jesus. Sim, conhecer mais de Jesus. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu tenho as revelações, mais eu uso no meu mundo aqui e mais eu fico forte e corajoso. E começo a experimentar o sobrenatural de Deus em todas as áreas, né? Então, por isso que a gente tem falado. Quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é porque quando você ajusta o lado espiritual, as demais áreas, elas vão sendo ajustadas. Porque as demais coisas nos são acrescentadas, são consertadas, né? Então, a gente toca e a gente vai tocar, porque a igreja, quando Jesus estava ensinando, ele usou o ensino holístico para todas as áreas. E isso é que nós vamos, nesse programa do Nós Somos Exponenciais em Cristo Jesus, trabalhar em as áreas que nós somos mais afetados ou estamos mais em deficiência e melhorar as demais. Então isso é importante. Eu sou exponencial em Cristo Jesus e você. Te convido a estarmos juntos, né? Pai, te entregamos este dia maravilhoso a Ti. Pai, obrigado, Senhor, por essa dádiva. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, sim, por derramar mais da sabedoria sobre nós, né? Por derramar mais sobre desse Teu amor. Nos capacita, Senhor, hoje. Capacita para que nós possamos receber mais uma porção, a porção da vida, a palavra viva. Por isso que nós chamamos que quando Deus lança a sua palavra, ela vai cumprir os propósitos para que é lançada. Aí você está lançando a palavra de Deus? Você também está lançando um propósito em cima da palavra de Deus? Porque isso é importante, eu e você. Nós aprendemos a lançar propósitos em cima da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela é lançada, se ela cumpre um propósito, e aí eu estou sabendo lançar o meu propósito na palavra de Deus? Não. Sim. Olha, eu estou fazendo você pensar um pouco, porque as bênçãos, as promessas, elas são tomadas posse quando a gente faz isso e aplica esses princípios que Deus nos deu, nos concedeu. Tem muitos princípios que as pessoas não estão conhecendo. Então, às vezes, por falta de conhecimento, não tem aquilo que deseja. Mas agora eu digo, por conta do conhecimento que nós estamos dia a dia colocando uma base, mais outra base, mais outra base, todas elas em cima do conhecimento, em cima da vida de Jesus, aí sim fica mais fácil para que eu e você, nós não fiquemos nesse grupo que perece, mas sim no grupo que tem a vitória, que conquista a coroa. Pois o Senhor derrama e nos renova a sua misericórdia a cada amanhecer. E hoje é um dia especial.
É um dia especial porque você está aqui presente. Você já pegou o aviãozinho, já convocou mais outra pessoa. Você já me colocou no teu grupo, nos grupos aí. Venha conhecer, venha participar desse movimento do Exponencial em Cristo Jesus. Nós estamos ensaiando aqui porque nós vamos marcar uma data que vai ser exatamente 7 dias para transformar a sua vida. Então você identifica quem são as pessoas que estão precisando de alguma área da sua vida. Seja uma área empresarial, seja empreendedorismo, seja na área de relacionamento, de casa, seja nas tuas finanças. Sim, porque nós vamos, com os princípios bíblicos, te dar noções, nortes de que para que você também prospere em todas as áreas, não só na material, mas em todas as áreas, né? Se você está carregando muitos fardos pesados, muitas lutas em casa, filhos, empresa, emprego, a tua profissão, até mesmo com o próprio pessoal de casa. Então, tudo isso a gente vai dar narrativas, passagens para você compreender, aplicar na tua vida. Tá? O mais importante é isso. Não só conhecer, mas aplicar. Abra em Marcos, capítulo 1, Manual da Vida, né? Versículo 40 e 45. Aqui Jesus, ele realiza uma cura. E por que não dizer assim, Jesus está realizando uma cura hoje na tua vida? Sim, tá. Seja ela física, seja ela na área emocional, ou seja ela na área espiritual. Então, a narrativa conta que um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me? Eu fiz uma pergunta, mas a narrativa não disse: se quiseres, pode purificar-me. Mas ele disse: se quiseres, podes purificar-me. Que é bem diferente, ele afirmou. Eu fiz aqui de propósito para que você entenda. Ele se aproxima de Jesus. Então, ele toma o quê? Uma iniciativa. E você tem tomado iniciativas? Tem tomado essa iniciativa de se aproximar de Jesus? Quem já está assistindo, já está nos acompanhando, está fazendo isso. Então, são chaves. Aproximar-se de Jesus. Só que às vezes, eu e você, nós estamos passando algum momento em que só se aproximar, vamos dizer assim, não resolveria. A gente teria que fazer algo a mais. Ah, é? É. O que é que ele fez? Pega essa chave aí. Suplicou-lhe de joelhos. É. Porque às vezes uma situação está tão delicada, mas está tão, vamos dizer, impossível, que a gente tem que suplicar a Jesus de joelhos. Para dizer: Jesus, eu dependo totalmente de Ti. Jesus, age nessa causa. Então, quando a gente suplica de joelhos, né, cada um tem a forma de chegar a entregar o seu coração. E isso é importante. Tá? Por quê? Porque no versículo seguinte, o 41, diz que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E eu te pergunto, para Jesus agir cheio de compaixão, foi necessário que ele observasse na vida daquele cidadão algo que ele não queria para ele, algo que ele disse: eu quero mudar a vida dele. Foi algo comovente. Talvez a súplica, talvez ele tenha explicado algo a mais que não está narrado aqui. Mas Jesus teve grande compaixão daquele cidadão, daquela situação. Ei, filho, ei, filha. Talvez Jesus esteja te olhando com grande compaixão nesse momento delicado que tu vives agora. Sim.
Ele está te vendo, Ele sabe, Ele já sondou, Ele está chegando o dia, a hora. E por que não hoje? Agora. Dentro do teu coração gera esse aproximar-se de joelho, esse suplicar e pedir a Jesus, Jesus, nessa área, nesse problema, nisso que eu estou passando, se tu quiseres, purifica-me. Se tu quiseres, purifica-me, Senhor. Veja que situações e situações, porque tem hora que Jesus vai dizer, eu já te dei autoridade para você realizar esse milagre e já chamar a existência. E talvez você não esteja usando. Porque existem situações que Jesus já nos deu autoridade. E a gente só vai chegar em cima do monte, do problema e dizer, monte, sai da minha frente, seja jogado ao mar. Entenderam? Então, peça o Espírito Santo para te identificar a solução, identificar a forma de agir, como fazer. E outras vezes somente essa súplica e esse derramar e essa aproximação de Jesus vai já gerar uma íntima compaixão do nosso maravilhoso Deus e por meio do Espírito Santo, da sua unção, do seu poder, que é derramado sobre nós, ser usado para nós e para os demais. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. Veja que Jesus age. Ele estende a mão para mim e para você. Ele age, ele age. Ele tocou nele. Por isso que às vezes a gente ora tocando, porque a gente está fazendo como Jesus fazia. E Jesus, quando estava cheio de compaixão, ele dá uma outra chave aqui para as pessoas serem tocadas no coração e agirem com aquela, a gente chama da intenção do coração, de que as pessoas sejam purificadas, curadas, saradas, restauradas, porque tem que nascer no nosso coração. Então, entre nós, que não vamos chamar assim de irmãos, entre nós do povo de Deus, entre nós do povo dessa fé, a gente tem que colocar isso em prática. É você olhar e ver o sofrimento do outro e dentro do seu coração gerar um milagre, gerar uma nova situação para aquela pessoa. Isso sou eu e você que temos que fazer, praticar. Jesus disse, se eu quero, seja purificado. Então, se você está sentindo problemas e tudo, até mesmo uma enfermidade, uma doença, pergunta a Jesus, Jesus pode purificar-me? Jesus diz, sim, quero. Seja purificado, seja curado, sarado. Não precisa, às vezes, uma oração grande, não, tá? Mas seja purificado, seja sarado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu. Aí diz, com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Porque o que Jesus faz é para ser testemunhado. O que Jesus faz é notável. O que Jesus faz, toda a cidade percebe, na minha e na tua vida. Por isso que as pessoas chamam, esse povo é um povo diferente, esse povo da cruz. Sim, nós somos diferentes, nós temos uma alegria diferente, nós irradiamos, nós não somos isentos dos problemas, mas quem está comigo e com você em todos eles? O Criador, entendeu? Então, nada é impossível para Deus, né? A Bíblia, quando ela foi escrita, esse manual da vida, não foi escrita para dizer assim, Deus pode fazer. Ele já faz, ele já é. Ele é a própria palavra que a gente chama de palavra viva. Ele foi dizer para que eu e você nós compreendêssemos
pelo ouvir, pela fé, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para o nosso Deus poderoso. Que nós tenhamos essa convicção, a certeza que Ele pode fazer todas as coisas por mim e por você. Ele pode agir nessa tua causa. Sim, Ele está agindo nessa tua causa. Chama a existência pelos olhos da fé, como se já tivesse sido resolvido. Pratica isso. Já se veja comemorando, já se veja nesse ambiente restaurado, já se veja em cada uma das tuas áreas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nesses evangelhos, vão contando aí essas narrativas dos milagres, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João. Nem todos estão, os milagres estão em todos os livros. Nesse milagre aqui você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Em João não relata esse milagre, né? E a maioria deles, quando relata, mostra um princípio. Mostra os princípios do rei. Mostra os princípios do reino de Deus a serem praticados na minha e na tua vida. E isso, boa parte, sou eu e você que temos que fazer. Se nós conhecemos o reino, começamos a explorar, a conhecer como funciona. Porque tem tanta gente falando hoje, eu vou só pegar um gancho aqui. Por exemplo, todo mundo quer uma democracia. Mas no reino de Deus a democracia ela não funciona. Tá? Porque o reino de Deus ele é monarquia. É um rei que faz e determina todas as coisas. Então às vezes as pessoas querem usar esses mesmos princípios que aprenderam no nosso mundo para Deus. E é diferente. Não é assim que funciona. Por isso também que esse sistema que as pessoas conhecem esse governo não é o mesmo que do governo de Deus, tá? Então as pessoas já estão acostumadas com a democracia, vamos dizer assim, e no reino de Deus não é democracia. Depois a gente vai se aprofundar para você conhecer, né? A gente vai entender porque Jesus realizou milagres e esses milagres eles não cessaram, eles continuam hoje e vão continuar eternamente, porque Jesus não mudou, ele continua, foi ontem, é hoje e eternamente. Aí as pessoas dizem, mas eu não estou vendo Jesus. Jesus realizava porque ele estava na terra. Eu digo, e quem foi que ele mandou para a minha vida e para a tua vida? Um igual a ele, o Espírito Santo. O mundo não vê. Ah, mas ele está aqui. Então, os milagres continuam acontecendo, as transformações, as restaurações, porque a palavra é lançada, o Espírito Santo é o executor da palavra de Deus. Por isso que quando você fala, a maioria vai acontecer. Porque é da tua fé e Deus nunca vai fazer diferente do que está alinhado à palavra, está. Por isso que a gente tem falado a base, que você tem falado. Veja que se não está acontecendo algo na tua vida, é porque você está deixando de cumprir alguns princípios. Talvez você esteja até abrindo a boca para falar coisas que não deve. Então você destrói, você elimina, você evita, você bloqueia as bênçãos celestiais. Pois Deus, ele sempre se preocupa e vai continuar se preocupando com a minha e a tua vida, com o nosso bem-estar. Tá? Não apenas nessa alegria mundana, tá? E não só apenas também na alegria da salvação. Ah, então é hoje. Tá? O passado passou. Se tem algo que você tem que se livrar, peça perdão. Não carregue esse fardo. Para Deus é hoje. Até o futuro, eles não se preocupem com o dia de amanhã, nem com comer, nem com o que vestir. É claro que nós fomos treinados de guardar, de preparar, porque essa inteligência foi Ele que nos deu. Mas quando vai de encontro à palavra, aí a gente tem que seguir a palavra. Né? E quando Jesus realiza esse milagre, é bastante interessante porque Ele era Deus, Ele era o Messias. Né? Ele tinha o poder, Ele estava confirmando, mostrando ali que Ele era Deus. Ele estava levando a graça aos rejeitados, aos que precisavam, né? Você já imaginou quantos necessitados e rejeitados hoje tem? E Jesus quer levar essa graça aos rejeitados, a quem necessita. E seu poder ele sempre foi demonstrado, né? Sobre doenças, enfermidades, situações, né?
Quantas vezes nós já relatamos aqui passagens em que água vira vinho, sim, né? Que vento é paralisado, o mar é acalmado, cegos começam a enxergar, coxos se levantam, aleijados começam, né? E aqui foi um caso de uma lepra, né? A lepra deixava a pessoa o quê? Excluída da sociedade. Quantos excluídos hoje estão da sociedade, dessa nossa vida, né? Quantos estão precisando chegar a Jesus, clamar a Jesus, pedir a Jesus para que Jesus faça a inclusão de novo e a cura definitiva, seja ela qual for, né? Quando a gente vê que nesses outros milagres, Jesus estava ali demonstrando poder sobre a natureza, poder sobre o próprio Satanás quando expulsava os demônios, poder sobre o próprio pecado, porque ele diz, perdoados estão os seus pecados, vai, não peques mais. E até poder sobre a morte, porque pessoas quando faleceram ali, ele ressuscitou alguns, né? Veja só a dor que passava aquela viúva, que quando o seu único filho, ela estava ali levando ele para fazer o sepultamento, e Jesus vê aquela cena, que era a viúva de Naim, né? E ressuscita o filho. Porque Deus, quando vê a pessoas que não estão mais com a alegria dele, não está vivendo, ele quer trazer de volta a alegria, quer trazer de volta a alegria na tua casa, na tua convivência. Sim, e quando falta essa alegria, o que é que o Senhor faz? O Senhor chega e dá essa alegria, né? Então, ali naquele caso, trouxe alegria àquele lar, àquela vida, as vidas, né? Porque foram duas vidas, né? A da mãe e o do filho. Mas se imagina, como eu citei no do casamento. Estava ali o quê? Já um casamento quase a ser fracassado, porque faltou o vinho, mas Jesus transforma água em vinho. E Jesus é esse que transforma as nossas vidas. Ah, é? Tá com problema nas finanças? Tô. Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Vamos. Aí a gente vai começando a ver o que é que o manual fala. Você vai pedindo ajuda, dicas, né? Então, alguma área que você está identificando na tua vida, depois, se quiser, vai pedindo mais no direct, alguma coisa que a gente vai te mandando estudo, orientações, para você também ir aumentando e realizando, por meio de Jesus, tá? Um ajuste na vida, uma alegria, né? Se tinha uma falta, agora vai ter um suprimento. E a gente tem que ver que quando, lá em Lucas 4, versículo 18 e 19, Jesus diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me também a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. É interessante porque só isso aqui daria uma pregação, uma ministração, mas eu estou só citando porque é bom a gente lembrar que o próprio Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele era Deus, mas ele veio como homem, e foi necessário receber o batismo que a gente chama do Espírito Santo, que foi aquele batismo que João Batista fez, o das águas, e logo em seguida ele recebe o batismo do Espírito Santo, né? Veio sobre mim em forma de pomba. Tanto que João Batista o reconhece, porque Deus tinha dito, olha, no dia que você batizar e vier um sinal dos céus, este é meu filho amado. E assim aconteceu, né? E é interessante porque Jesus ali ensina que se ele necessitou desse batismo, desse revestimento para realizar a sua obra, nós também temos essa necessidade para realizar a obra, quem está trabalhando mais afinco, e se você não está, você recebe esse batismo para você sobreviver nesse mundo. Por que essa sobrevivência e esse batismo é interessante? Porque ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas se eu não mandar o outro, igual a mim, o Espírito Santo que o mundo não vê, vocês ficariam órfãos. E você imagina o que é a pessoa viver órfão. E quando Jesus disse, se eu mando o outro igual a mim, ele estava dizendo, esse vai cuidar de você, esse vai te proteger, esse vai ser seu professor, mas você tem que aprender a se comunicar com ele. Você tem que aprender a se comunicar comigo, você tem que aprender a se comunicar com Deus. E tudo isso ele pode te ensinar.
Conversa com ele porque ele vai ser seu amigo íntimo, o Espírito Santo. Então se você não sabe se comunicar, não sabe, vamos dizer, conversar com o Espírito Santo, como é que você vai ter um amigo íntimo se você não conversa, não sabe? Tem que conversar. Compare com o que a gente faz no natural. A gente é amigo de pessoas, então é preciso estar se comunicando, estar vendo, estar conversando. Até amigos sabem até gostos da gente, sabem a maneira, o que, vamos dizer, o cotidiano. Né? E o Espírito Santo está aqui, ele é teu amigo, ele está dentro. Mesmo que você fale, as pessoas, se você está conversando só, é porque você está conversando com o Espírito Santo. Então, quando você habitua-se a essa comunicação, você vai ver que vai vir soluções, criatividade. Aí você começa a usar em todas as áreas da tua vida. Tá? E é importante você começar a depender de Deus para tudo que você for fazer. As decisões, elas são mais acertadas, né? Elas são guiadas, como a gente chama. Então, se você é um grande empresário, vai usar o quê? O manual da vida, as partes que ensinam a ser um grande empresário, a tomar certas decisões e as decisões certas. Então, se você quer empreender, você vai usar isso no empreendedorismo. Se você quer na tua vida familiar, você usa na vida familiar. Se você quer na tua vida profissional, quantos ensinos, princípios a Bíblia nos ensina? Né? Quantas coisas que estão erradas e precisam ser consertadas? Pois o Senhor é o Senhor dos impossíveis, né? E quando ele continuava a pregar, né? Ele se isolava, pregava, né? E ia acontecendo os sobrenaturais, né? E Deus ia honrando por meio do Filho Jesus a palavra que era lançada, né? E a gente vê que cada vez mais acontecia. E hoje também está liberado para mim e para você acontecer. Dos cegos verem, enxergarem, os ouvidos dos mudos, dos surdos ouvirem, a boca, né, falar, os coxos saltarão, né? E isso, Isaías mesmo disse, né? Depois você dá uma olhada lá em Isaías 35, acho que é o versículo 5 e 6, até hoje eu ministrei isso aí. Mas o que eu quero te alertar hoje é que Jesus tem com grande compaixão todas aquelas pessoas, de mim, de você. E ele diz, filho, transborde. Quando ele diz, seja exponencial em mim, é para você também ter os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Você se espelhar nele, você praticar o que ele praticava. E muitas vezes você vai ter que perguntar, como fazer, como agir? Como Jesus fazia, como Jesus agia? E quando a gente começa a fazer e praticar dessa forma, a gente vai vendo que muitas respostas não serão mais ríspidas como antigamente. Por quê? Porque agora eu carrego o amor de Jesus. Agora os frutos do Espírito Santo estão sobre mim, estão sendo desenvolvidos. Tem 3 deles que eu e você nós somos responsáveis por desenvolver. E os demais é Ele que derrama sobre nós. Por quê? Porque nós o buscamos. Se nós o buscamos, Ele vai derramando, Ele vai acrescentando. Como é que Ele vai acrescentar algo se a gente não está buscando Ele? Então o Pai é galardoador e Ele dá presentes ao homem. Ele me dá presentes e te dá presentes. Além das promessas, além das bênçãos, existem esses presentes, tá? E Jesus teve grande compaixão daquele leproso, Jesus curou, tocou nele, né? Houve a fé do homem, houve a fé de Jesus também. Então, existe uma fé do passado, existe uma fé do presente e vai existir uma fé do futuro, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E isso é importante a gente saber. Está lá em Hebreus 13:8, tá? Pois a vontade de Cristo é me ajudar e te ajudar, seja ela na cura, seja ela na restauração, seja ela cativa, Ele vai te libertar. Tenha fé e não duvide, que a dúvida, a incredulidade, o medo, tudo isso vai te atrapalhar de receber e viver o melhor dessa terra, né? Tiago 1, versículo 5 e 6, ele diz assim, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente. Então imagina, nós estamos num mundo que está avançando, tecnologia, tudo, e eu preciso de mais conhecimento. Mas não só esse conhecimento da Terra, mas um conhecimento que supere o conhecimento da Terra. O que é que eu e você temos que fazer? Pedir sabedoria a Deus, pois Ele dá liberalmente. Aí muitos não têm pedido, Senhor, derrama mais da Tua sabedoria divina sobre a minha vida, sobre os meus, sobre... E não tem crescido tanto. Por quê? Porque esqueceu de pedir. Esqueceu de fazer esse pedido a Deus. Imagina, uma sabedoria divina sendo acrescentada no meu conhecimento que eu tenho, isso aumentando dia após dia. É forte, viu? Muito forte. Né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada a uma parte à outra. Tá? Então, quando você for pedir qualquer coisa a Deus, peça com fé, principalmente a sabedoria. Tá? Gente, que maravilhoso, né? A gente ter concluído aqui mais uma semana. Eu te encorajo a na segunda, às 7h01 da manhã, a gente estar de novamente. Eu vou passar mais tarefas e vou acompanhar diariamente. Eu vou te ensinar de uma forma que seja uma forma prazerosa de você cumprir as suas tarefas, de você fazer algo mais. Lembre-se, temos que fazer algo mais. Se nós queremos resultados melhores, nós não podemos fazer o que a gente fez o ano passado. A gente tem que fazer melhor. E nós vamos acelerar e eu vou te auxiliar, pegar na tua mão e te ajudar, porque é preciso a gente andar junto, é preciso a gente compartilhar, é preciso a gente incentivar. Por quê? Porque senão a gente fica com os mesmos hábitos antigos. E hábitos antigos, se eles não são hábitos bons, eles não produzem. E esse ano nós vamos aprender a produzir. Esse ano nós vamos aprender o quê? A multiplicar. Multiplicar o quê? O reino de Deus, multiplicar os seus ensinos. E tudo isso aqui, onde nós estamos vivendo. Nesse momento. Comer o melhor dessa terra. Ter a vida plena e abundante. Consertar as áreas que precisam ser consertadas. E isso eu e você, nós vamos fazer o nosso esforço, porque aí Deus derrama do seu sobrenatural sobre o que precisa haver. É cura? É. É libertação? É. É avanço? É. É prosperidade? É. Seja o que for. Deus colocou para mim e para você. Não vamos excluir o que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida, não. Não vamos recebê-lo e recebê-lo em abundância. E ao recebermos em abundância, nós vamos ser o quê? Exponenciais em Cristo Jesus. E a gente ser exponencial em Cristo Jesus é para a gente o quê? Ter compaixão das pessoas, usar em prol das pessoas e usar no reino. Quando a gente for fazer o lançamento dos 7 dias transformando a sua vida, eu vou mandar um questionário e você vai preencher. Ao preencher esse questionário, você vai se identificar um pouco quem é você no reino de Deus, nesse reino. A gente vai fazer tipo uma simbologia, construindo, vamos dizer, o reino, e você vai entrar e você saber quem é quem, e depois a gente vai dar alguns passos, alguma atitude. É como, vamos dizer assim, uma coisa virtual sendo real. E você vai aprender cada coisa. E quando você vai descobrindo, aí você diz, eita, eu sei mais, eu posso mais. Porque o manual diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O manual diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vivo o que a Bíblia diz que eu vivo. Então é bem interessante quando a gente começar a fazer isso. Vai ser tremendo, mas só aguardem. Mas seu dia, você se prostra. Eu não vou me prostrar aqui agora, porque tem umas coisas embaixo que a gente modificou aqui. Mas se prostre de joelho e agradeça ao Pai por esse dia maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor. Por mais esse dia que Tu me concedeu, por mais a Tua força, a Tua coragem, a Tua sabedoria, o Teu poder, a Tua unção sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Pois o Teu Santo Espírito já está aqui comigo. E Ele vai me guiar durante todo o dia. Que hoje vai ser um dia exponencial. Porque vai ser exponencial em Ti, Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor. Me conduz, me organiza, me ensina, me instrui a todo esse tempo para que seja produtivo, que eu faça com excelência para Ti, Senhor. Pai, eu coloco todo esse dia. Me ajuda a organizar. Eu estou disponível, Pai. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Então, você acabou de fazer o quê? Acabou de pedir ao Espírito Santo para coordenar todo o teu dia. E quando você faz isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai ver o agir de Deus como é tremendo. Como teus dias eles começam a ser melhores, mais produtivos. Tá? Aí você olha para os céus, agradece, né? Olha para todos os 4 cantos do mundo e diz, Senhor, se Tu me concedesse governar, que esses passos de hoje, os passos próximos, sejam todos pautados e guiados por Ti. Me capacita para que eu domine e governe, pois assim Tu já me desse a autoridade. Que eu não seja um coadjuvante, mas eu seja o principal ator junto contigo, em tudo que nós formos fazer. Se a própria terra foi nos dada, então me capacite e me instrui agora a comer e colher e viver o melhor dessa terra. E não só para mim, para os demais. Por isso eu sou exponencial em Cristo. E você? Já é? E você? Está dando oportunidade de outros seres? Nós somos discípulos, formadores de discípulos. Essa foi a missão que o Senhor nos entregou. Por isso nós somos exponenciais. Tá, gente? Um extraordinário final de semana, um exponencial final de semana. Nos encontramos na próxima segunda, no programa Exponencial. E domingo estaremos ministrando em novo horário, né? Que é às 21 horas, né? Algumas pessoas não sabiam, né? A gente ministrava antes às 7, às 19, e nós passamos para 21 horas, tá? Então, gente, sintam-se abraçados no amor de Cristo. Que tenhamos hoje um excepcional dia, um excepcional final de semana, mas com Ele, a sua presença em tudo que nós fizermos. Shalom, povo escudo.